Olá! Esta videoaula trata dos resíduos de serviços de saúde, que incluem substâncias utilizadas em atividades médicas ou assistenciais em locais como hospitais e clínicas, médicas, odontológicas ou veterinárias, farmácias, necrotérios e centros de zoonoses, entre outros. Os resíduos de serviços de saúde são parte importante do total de resíduos sólidos urbanos, não necessariamente pela quantidade gerada, que vai de cerca de 1 a 3% do total, mas pelo potencial de risco que representam à saúde e ao meio ambiente. Parte do descarte desses resíduos não representa ameaça especial à saúde ou ao meio ambiente, como sobras de alimentos ou resíduos das áreas administrativas, mas alguns tipos envolvem alto risco por conter agentes biológicos infecciosos, lâminas de laboratório, bolsas de transfusão de sangue, medicamentos, componentes potencialmente inflamáveis, corrosivos ou tóxicos, como reagentes, resíduos com metais pesados, materiais radioativos, como os utilizados em radioterapia, e cortantes, como agulhas, lâminas de bisturi, ampolhas de vidro. Assim, os resíduos de saúde, de serviços de saúde, constituem uma categoria especial em função do risco potencial de transmissão de doenças. Então, seu gerenciamento é regulado ao mesmo tempo pela resolução RDC, número 222 de 2018 da Anvisa, e pela resolução número 358 de 2005 do CONAMA. A parceria entre esses dois órgãos tem o objetivo de harmonizar as exigências sanitárias e ambientais que a gestão desses resíduos envolve. A ABNT também tem normas específicas em vigor sobre resíduos de serviços de saúde, porém, muitas vezes, elas ficam sem eficácia, tendo em vista essas duas resoluções. De acordo com a resolução CONAMA, número 358 de 2005, resíduos sólidos de serviços de saúde são todos os resíduos resultantes das atividades exercidas por todo e qualquer serviço de atendimento à saúde humana ou animal. Ou seja, não se limitam aos resíduos de hospitais e clínicas, mas incluem, entre outros similares, os de serviços de assistência domiciliar e de trabalho de campo, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, funerárias e serviços nos quais são realizadas atividades de embalsamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, centros de controle de zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, serviços de tatuagem. As resoluções da Anvisa e do CONAMA não se aplicam às indústrias de produtos para a saúde que têm licenciamento ambiental específico, e nem às fontes radioativas seladas, que são objeto da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM. Segundo dados da ABRELP, quando comparados aos RSU, os resíduos sólidos urbanos, a massa de resíduos de serviços de saúde coletada no Brasil não chega a 0,5% do total dos resíduos sólidos urbanos. E de acordo com a Anvisa, entre 75% e 90% dos RSS apresentam risco equivalente aos RSU. Portanto, os cuidados especiais no que tange aos RSS precisam ser aplicados somente aos 10% a 25% restantes. Os resíduos de serviços de saúde, que são os RSS, devem ser segregados na fonte e no momento da sua geração, identificados, acondicionados, armazenados, transportados, tratados e dispostos de acordo com as resoluções já citadas, da Anvisa e do CONAMA. Isso permite minimizar a quantidade de resíduos infectantes e otimizar o tratamento das diversas frações. O gerenciamento dos RSS deve estar centrado, então, na redução dos riscos ao trabalhador da saúde, à população em geral e ao meio ambiente. De acordo com essas resoluções, os RSS são classificados em 5 grupos. Grupo A são resíduos com a possível presença de agentes biológicos, que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Exemplo, placas de laboratório, carcaças, peças anatômicas, membros,
tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outras. Esse grupo apresenta subgrupos importantes, mas cuja caracterização não será aqui realizada. O grupo B são aqueles resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente pelas suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Correspondem aos resíduos considerados perigosos pela NBR 10.004, com exceção dos que já se caracterizam como patogênicos. Exemplo, são os medicamentos vencidos, apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos contendo metais pesados, dentre outros. Os do grupo C são materiais que contêm radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados pelas normas da CNEM e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. O grupo D são os resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Exemplos são as sobras de alimentos e de preparo de alimentos, resíduos das áreas administrativas, como papéis, os papéis sanitários também, resíduos de gesso provenientes da assistência à saúde, resíduos de varrição, de poda, de flores, de jardinagem, etc. E o grupo E, que são materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes, inclusive vidrarias de laboratório quebrada. Materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes, tais como lâminas, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares. Algumas alternativas de tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde serão aqui analisadas. As alternativas de tratamento e destinação final para cada grupo dos RSS, elas estão previstas na Resolução CONAMA 358, sendo que o grupo A envolve o tratamento que promova a inativação da carga microbiana, a disposição final em aterro sanitário ou outro local licenciado para esta finalidade. As peças anatômicas devem ser incineradas ou cremadas. Em alguns casos específicos, o sepultamento em cemitérios. O grupo B são aqueles reutilizados, reciclados, tratados ou dispostos de acordo com a sua periculosidade. Os do grupo C devem ir para processamento de acordo com as normas da CNEM. Os do grupo D, reutilizados, reciclados ou dispostos em aterro sanitário. E os do grupo E devem exigir tratamento específico de acordo com a contaminação, se química, biológica ou radiológica. É importante destacar que a legislação estabelece que certas classes de resíduos de serviços de saúde devem ser tratadas antes da sua disposição final. Parcela considerável dos municípios brasileiros que executam os serviços de coleta desses resíduos ainda dá destinação inadequada aos RSS, levando-os sem tratamento prévio a lixões, aterros, valas sépticas, etc. Assim, não direcionar esses materiais a unidades de tratamento contraria as normas vigentes e impõe riscos diretos aos trabalhadores, à saúde pública e ao meio ambiente. As principais formas de tratamento de RSS adotadas pelos municípios brasileiros são algumas tecnologias que têm por objetivo principal a eliminação da sua patogenicidade, permitindo a sua disposição em aterros sanitários. A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que é a ABRELP, faz levantamentos da destinação final dos resíduos sólidos dada pelos municípios brasileiros e apresenta, em termos percentuais, as seguintes opções de tratamento aos resíduos de serviços de saúde. A incineração, com 40,2%, é a alternativa adotada. A autoclave é a alternativa para 18,5% e micro-ondas para 5,1% e outros 36,2%. Esses outros compreendem a destinação sem tratamento prévio, em aterros, valas sépticas e lixões. Vamos falar um pouco, então, dessas tecnologias específicas
algumas específicas para tratar resíduos de serviços de saúde. A incineração é uma delas, que consiste na oxidação dos resíduos a altas temperaturas, sob condições controladas, convertendo então os materiais combustíveis contidos nos RSS em resíduos não combustíveis, são as escórias e cinzas, com a emissão de gases. A autoclave é uma outra tecnologia. As autoclaves esterilizam o resíduo, expondo-o a vapor de água saturado aquecido sob pressão durante um tempo pré-determinado. Após autoclavado, esse resíduo deve ser triturado para garantir a sua descaracterização. E as relações tempo versus temperatura, elas podem ser de 30 minutos a 121 graus Celsius ou 4 minutos a 135 graus Celsius. É preciso garantir que o vapor atinja toda a superfície do material. Compreende atualmente a maior capacidade instalada de tratamento de resíduos de serviços de saúde no Brasil. Essa é uma imagem de uma autoclave utilizada para essa finalidade, de desinfecção e esterilização dos resíduos de serviços de saúde. Nota-se que após passar pela autoclave, esses resíduos devem ser descaracterizados. O funcionamento desses equipamentos é equivalente a uma autoclave de laboratório. Então, essa aqui representa uma autoclave de laboratório, sendo usada também para a esterilização de vidrarias, meios de cultura, etc. Aqui mais uma imagem de uma autoclave de maior porte, dimensão maior, denotando aí, mostrando a câmara com capacidade volumétrica. Essas capacidades podem variar entre 300 a 8.000 litros, vai depender do porte do estabelecimento de serviço de saúde em questão. E essa imagem mostra os resíduos após a descaracterização, ou seja, uma vez esterilizado, sem a presença de patogenicidade, esses resíduos devem ser descaracterizados então, e aí sim podem ser levados para aterros sanitários licenciados. Micro-ondas agora, vamos falar um pouco sobre essa tecnologia. O princípio do tratamento é a exposição do resíduo a temperaturas elevadas durante um tempo também determinado. Esses resíduos são triturados, aquecidos com vapor a alta temperatura, 130 graus Celsius, e então mantidos entre 95 e 100 graus Celsius por 30 minutos, graças à aplicação dessas micro-ondas. O resultado, então, é a eliminação dos patógenos e a redução do volume a 20% do inicial. Os resíduos assim tratados podem ser dispostos em aterros sanitários, têm como vantagem não emitir gases tóxicos nem efluentes líquidos. Representa atualmente a terceira maior capacidade instalada de tratamento de resíduos de serviços de saúde no Brasil. Essa é uma imagem, desenho esquemático de um forno, uma espécie de forno micro-ondas para resíduos de serviços de saúde. Nota-se que nesse caso os resíduos são triturados previamente antes de receberem as micro-ondas e a desinfecção, a esterilização propriamente dita. Por um esquema de esfaqueamento, esses resíduos são completamente descaracterizados. Nota-se que tanto na autoclave quanto no micro-ondas devem ser colocados o controle da esterilização, por meio de ampolas contendo micro-organismos resistentes a elevadas temperaturas. Essa é uma imagem de uma unidade de micro-ondas também para serviços de saúde, tratamento de resíduos de serviços de saúde sob a modalidade de micro-ondas. Também, assim como na autoclave, após sair pelo micro-ondas, esses resíduos agora já esterilizados e descaracterizados podem ir para aterros sanitários. Finalmente, vamos falar de uma unidade que é muito utilizada ainda por alguns pequenos municípios. Ela tem problemas, mas alguns municípios ainda as empregam. São as valas sépticas. Então, as valas sépticas, elas são equivalentes aos aterros em vala ou trincheira, porém se destinam exclusivamente aos resíduos de serviços de saúde patogênicos. Estas valas, elas devem ser muito bem impermeabilizadas nas laterais e no fundo, e deve haver um bom sistema de drenagem de águas superficiais. Os resíduos são lançados nas valas e misturados com cal, com a finalidade de desinfecção, embora esse procedimento seja ineficaz.
Não é possível fazer a compactação dos resíduos sob pena de contaminar os equipamentos e o solo ao redor. Por fim, as valas são recobertas com argila para fazer uma cobertura impermeável. É uma técnica de disposição final. Finalizamos aqui o assunto resíduos de serviços de saúde. Até mais!